Hoje a gente vai mergulhar num mapa da psique que é fascinante e, olha, muitas vezes esquecido, as 4 formas de Tony Wolff. Pensa nisso como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, sabe? Uma que pode revelar a estrutura mais profunda de como nos relacionamos com o mundo. Bora descobrir como isso funciona? A pergunta que está bem no centro do trabalho da Wolff é essa: qual é a nossa forma psíquica? A ideia é que cada pessoa tem uma estrutura interna que meio que define como ela se relaciona com o mundo. O problema todo começa quando essa forma de dentro não bate com a vida que se está levando do lado de fora. E a própria Toni Wolff resumiu isso perfeitamente. Essa citação dela descreve aquela tensão que muita gente sente, um desajuste entre quem se é por dentro e os papéis que se precisa desempenhar por fora. E segundo ela, é justamente essa dissonância que é uma fonte gigante de insegurança e conflito. Então, como é que a gente navega nesse terreno? Bem, a Toni Wolff, que foi uma psicóloga analítica e, vale dizer, uma colaboradora muito próxima do Carl Jung, propôs um mapa. Ela identificou 4 formas estruturais, 4 arquétipos, que servem como um guia para a gente entender essas diferentes naturezas psíquicas e, quem sabe, encontrar um caminho para a integração. E o mapa é este aqui. 4 formas, divididas em 2 eixos. No eixo vertical, a gente tem as formas que se relacionam de um jeito pessoal, a mãe e a heteira. Já no eixo horizontal, estão as que se relacionam de um jeito impessoal, a amazona e a médium. Vamos entender direitinho o que isso quer dizer? E aqui está o pulo do gato. As formas pessoais encontram seu centro, seu eixo, nas conexões individuais, de um para um. Já as formas impessoais se orientam mais pelo mundo das ideias, das realizações objetivas, do coletivo. Entender essa diferença é a chave para destravar o modelo todo da Wolff. Vamos começar então pelo eixo pessoal. É aqui que a gente encontra as 2 formas que se definem, acima de qualquer coisa, pelas suas conexões diretas com outras pessoas: a mãe e a Eretra. A primeira forma, e talvez a que todo mundo reconhece de cara, é a mãe. O instinto primário dela é nutrir, cuidar, proteger. Ela se volta naturalmente para aquilo que está se desenvolvendo, que é frágil e que precisa de uma forcinha para crescer. O foco da mãe é basicamente criar um ambiente seguro, um porto seguro, onde o potencial possa florescer. Ela reage por instinto a qualquer coisa que precise de cuidado, e a maior satisfação dela é ver aquilo que ela cuidou se tornar forte, independente, pronto para seguir o próprio caminho. Mas olha, como todo arquétipo, a mãe tem uma sombra. No seu melhor, ela liberta, mas no seu pior, ela aprisiona. A mãe negativa é aquela que, por sua própria insegurança, acaba impedindo a independência do outro, transformando-o numa extensão de si mesma e vivendo a vida através dele. É bem complicado. Agora, vamos para a segunda forma do eixo pessoal, a hetera. Essa palavra vem do grego, significa companheira. E essa forma tem um foco bem diferente da mãe. Enquanto a mãe nutre o desenvolvimento, a hetera se conecta com a psicologia individual, com a vida interior de outra pessoa. A função da hetera é quase como ser uma catalisadora para a vida interior do outro. Ela enxerga e estimula os interesses individuais, os problemas, o potencial único da pessoa, ajudando-a a desenvolver uma personalidade mais completa que vai além do papel social. Para ela, o relacionamento em si é o campo de interesse principal. A dualidade aqui é muito poderosa. A Wolff usa até a mitologia para ilustrar. A hetera positiva é a musa inspiradora, tipo a Calypso. Já a negativa é a feiticeira, tipo a Circe, que idealiza tanto o relacionamento que acaba afastando o outro da realidade e das suas responsabilidades. É uma linha bem tênue. Ok, agora a gente deixa um pouco as relações pessoais para explorar o outro eixo. Aqui, o foco não é o outro, como indivíduo, mas sim o mundo objetivo das realizações, da cultura e das forças coletivas. E a primeira forma nesse eixo é a amazona. Ela é caracterizada pela independência, pela autossuficiência. Ela se orienta para o mundo das conquistas objetivas. O valor e a identidade dela são construídos pelo próprio esforço, pelas próprias realizações. A identidade da amazona não vem de um parceiro, sabe? Vem das suas próprias conquistas. O impulso dela é para realizar, para dominar habilidades no mundo objetivo, seja na carreira, nos estudos, em projetos pessoais. As palavras-chave aqui são sucesso e eficiência. No lado positivo, a amazona eleva o nível de todo mundo ao redor, sabe? Como uma parceira e até uma competidora valiosa. Já a sombra dela é a rival amarga.
movida pelo que a Woolf chamou de protesto masculino, que é uma rejeição a tudo que é considerado feminino e que acaba tratando os relacionamentos de forma puramente transacional, como um negócio. Chegamos na quarta e última forma, a médium. E essa é talvez a mais complexa, a mais sutil. A médium não se relaciona nem com indivíduos, nem com conquistas objetivas. Ela se relaciona com o inconsciente coletivo, com a atmosfera psíquica, com o espírito do tempo. A médium é como se fosse uma antena. Ela capta o que está acontecendo debaixo da superfície da consciência coletiva. A função dela é sentir e, às vezes, dar voz ao corpo àquilo que está no ar, sabe? As tendências, os medos, os potenciais que a sociedade ainda não percebeu conscientemente. O perigo para a médium é imenso. Se ela consegue ter discernimento, ela se torna uma mediadora, uma visionária que ajuda a dar forma ao que é novo. Senão, ela se torna só um canal, uma vítima dos conteúdos inconscientes, e aí é varrida pelo caos e acaba gerando confusão para si e para os outros. Então, a gente tem essas 4 formas. Mas e aí? O ponto crucial, segundo a Woolf, não é só se identificar com uma delas, é entender como todas elas funcionam juntas numa jornada em direção à totalidade. Isso aqui é fundamental. O modelo não serve para criar rótulos. A Woolf diz que todas as 4 formas existem como um potencial em cada mulher. Só que, geralmente, uma delas é a forma principal, aquela mais natural, mais consciente, que guia a primeira metade da vida. O desenvolvimento psicológico, então, é visto como um processo de integração. Primeiro, é preciso viver plenamente a forma dominante. Depois, com o tempo, desenvolver uma segunda, que geralmente é uma que está do lado no diagrama. Mais tarde, a vida exige que se confronte uma terceira. A quarta, que é a mais oposta, a mais difícil, raramente pode ser vivida na prática, mas precisa ser integrada de forma simbólica. E o objetivo final de todo esse processo é esse, a totalidade psíquica, o que o Jung chamava de self. Ao integrar conscientemente essas 4 maneiras de se relacionar com o mundo, a validação para de vir de fora. Ela é substituída por uma segurança profunda, que nasce de dentro. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual dessas formas parece ser a guia principal na jornada da vida? E talvez mais importante ainda, qual delas, a mais oposta, a mais desconfortável, ainda está na sombra, esperando para ser descoberta? A resposta pode ser o próximo passo nesse caminho de autoconhecimento.